Olá, seja muito bem-vindo aqui nesse canal. Nós estamos mais uma vez falando a respeito da palavra de Deus, conhecendo mais um pouquinho sobre Deus. E hoje nós vamos falar a respeito do que Deus não pode, né? Deus ele é extremamente minucioso na forma como ele age, como ele pensa, como ele articula, como ele se relaciona, como ele se comunica. E nós vemos através da palavra, em vários momentos, né, que ele não pode. O que ele não pode? Deus ele não pode mentir, não pode negar a si mesmo, ele não pode mudar, fazer acepção de pessoas, não pode quebrar a sua própria lei e ele também não pode fazer o mal. Nós vamos ver alguns momentos dentro da palavra de versículos que se refere a essas etapas, a esses argumentos, a tudo aquilo que ele não pode fazer. Tá bom? Então vem comigo que eu vou estar mencionando um por um através da palavra de Deus. Vamos juntinho nessa? Então, nós vamos iniciar agora falando sobre a Bíblia, né, que referencia cada uma dessas palavras que diz que Deus não pode ser. Então, nós vamos iniciar com mentir. Por que Deus não pode mentir? Deus não pode mentir porque ele não pode negar a si mesmo, né? Então, lá em Título, no capítulo 1, versículo 2, diz assim: na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então, a referência bíblica de não poder mentir está em Título. Então, na palavra, né, Deus ele fala que ele não pode negar a si mesmo. Então, tudo aquilo que ele fala, tudo aquilo que ele cumpre, né? A palavra diz que assim, sim, não, não. Então, quando ele diz que ele não fará, ele não fará. Quando ele diz que ele fará, você pode ter certeza que aquilo vai se cumprir. Então, ele não pode mentir. E por ele não poder mentir, a palavra dele é verdadeira, ela é fiel, ela vai se realizar. Amém? Então, vamos lá, mais uma. Negar a si mesmo. Deus, ele não pode negar a si mesmo, porque se ele estiver negando a si mesmo, ele está descumprindo tudo aquilo que ele falou dentro da palavra. E a palavra, ela é verdade. Por ela ser verdade, ele não pode voltar atrás, ele não pode mentir, ele não pode negar a si, ele não pode descumprir aquilo que ele prometeu. Então, nós vamos ver lá em 2 Timóteo 2,13, quando diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então veja bem, independe do que eu e você somos, ele continua a mesma forma, ele continua da mesma maneira. Deus, ele é imutável. Por ele ser imutável, ele não muda, independente de como nós agimos com ele ou diante das circunstâncias, ele continua sendo a mesma pessoa. Amém? Então vamos ver outro lá. Então nós vamos ver fazer o mal. Por que Deus não pode fazer o mal? Porque Deus é bom. Então nós vemos na palavra, até quando ele se refere, eu sou o bom pastor. Então em todos os momentos, Deus ele se refere à sua bondade. Por ele ser bom, ele não pode fazer o mal. Então nós vamos ver em Tiago 1,13 que diz assim: ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Então vamos entender que Deus, ele não tenta ninguém. As pessoas que com as suas próprias concupiscências, elas são tentadas pelos seus olhos, né? Aquilo que eles veem, eles sentem desejo no coração, já tem a fraqueza, né? No coração de fazer determinada coisa e ali, por não estar fortalecido na palavra, fortalecido na presença do Senhor, arraigado, firme no seu propósito, né? Então ele acaba cometendo pecado. Mas isso não tem relação nenhuma com
que Deus esteja fazendo, favorecendo, permitindo, porque Deus ele dá o livre-arbítrio para que eu e você façamos as nossas escolhas. Então, ele não pode fazer o mal. Agora, outra coisa, mudar. Deus ele não pode mudar, porque a palavra diz que ele é imutável. Se ele é imutável, ele não muda, ele permanece o mesmo, independente do tempo, independente da circunstância, independente da evolução do mundo. Tudo aquilo que está na palavra, ela vai permanecer. Por isso a palavra diz, né, que tudo pode mudar, mas a palavra não mudará. Então, a nossa consistência está na palavra, por isso ela é a nossa bússola, ela é a nossa âncora, porque tudo à nossa volta, até as pessoas podem mudar, podem se voltar contra nós, mas a palavra de Deus, ela não muda, ela jamais vai mudar, ela vai permanecer da mesma forma, ela vai permanecer com a mesma promessa, independente de eu ou você estarmos fazendo algo que não agrade a Deus, porque Deus ele não se justifica, Deus ele é ele, né? E ele independe do que eu ou você estejamos fazendo para ele ser. Então aqui em Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então nós podemos ver pela palavra que Deus jamais muda. Fazer acepção de pessoas. Deus ele não faz acepção de pessoas. Nós como humanos, nós fazemos acepção de pessoas, mas Deus não. Deus ele age igualmente com cada um de nós, porque ele nos conhece, né? Deus ele conhece a cada um muito melhor, muito mais profundo do que nós podemos imaginar e também do que nós mesmos nos conhecemos. Então Deus ele não faz acepção de pessoas, porque ele dá as oportunidades para que as pessoas elas cresçam, elas evoluam, elas tenham conhecimento, elas consigam, né, avançar, elas têm a oportunidade de ouvir a sua palavra, de aprender, porque através da palavra ela vai ser liberta, ela vai ser desencadeada de tantas prisões que o mundo, né, tem aprisionado, tem colocado sugestões ou atributos negativos para que essa pessoa fique paralisada, procrastinada. Então Deus ele não faz acepção de pessoas, porque a cada um ele dá a medida da fé para que você venha crer que ele é o soberano, que ele é o Salvador, que ele é o Todo-Poderoso, que ele é o Deus de milagre, de maravilha, do impossível. Então essa fé precisa ser colocada em ação através da minha vida e da tua vida. Então o que vai fazer a diferença é exatamente isso, é a fé que cada um possui, é a fé que cada um coloca em ação, né? Então aqui em Romanos 2,11 ele diz assim: pois para com Deus não há acepção de pessoas. Deus ele não faz distinção de branco, negro, de pobre, rico, de posição, de status. Deus ele não faz acepção de pessoas. Então nós vamos ver quebrar a própria lei. Olha, Deus ele não quebra a própria lei, né? Deus ele vai fazendo alianças, e em cada aliança ele vai fazendo modificações, porque Deus ele quando criou o homem, ele deu a terra para o homem governar. E quando ele deu a terra para o homem governar, ele colocou tudo à disposição do homem. O homem tinha como se alimentar, o homem tinha como se multiplicar, e pela artimanha, astúcia, né, e artimanha do adversário, que usou a serpente para seduzir Eva, né, e induzi-la a comer da árvore do fruto da árvore, né, do bem e do mal, que foi justamente a única coisa que Deus pediu para que eles não fizessem, que seria não comer daquele fruto, e eles acabaram desobedecendo a Deus. Então, por causa da desobediência, por causa
deles terem feito uma escolha, porque isso foi uma escolha que foi feita através do próprio homem. Então, a palavra diz que nós nos tornamos servos de quem nós obedecemos. Então, a partir do momento que eles obedeceram à voz do adversário, eles se tornaram servos daquele adversário. E quando eles tomaram essa atitude, fizeram essa escolha, eles passaram tudo aquilo que Deus colocou para eles governarem, eles transferiram para a mão de Satanás. Então, o diabo ele passou a governar a terra, né? E o homem passou a ser servo, passou a estar na escravidão, passou a ser aprisionado. Então, quando Jesus veio justamente para quebrar, né, essa condenação, para que o homem fosse resgatado, para que o homem fosse liberto, que ele fosse livre dessa condenação do pecado de Adão. Então, aqui em Salmo 119, 89, vai dizer assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. Então, a palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela não muda. E nós temos uma segurança muito grande de acreditar e de servir a um Deus que cuida de nós, a um Deus bom que se preocupa e zela pelas nossas vidas. Amém? Então, essa é a mensagem de hoje, em que nós passamos para você tudo aquilo que Deus não pode ser, não pode fazer. Amém? Então, fica com essa palavra no seu coração, que você possa mastigar ela bem mastigadinho, tirar proveito dela e se tranquilizar e descansar nas mãos do Senhor, porque Ele é bom. Amém? Até já. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.